Jornal Sport News no ar, confira os destaques do programa de hoje. Na primeira decisão da Copa do Brasil na Arena da Baixada, lotada com gol de Bruno Guimarães, Atlético Paranaense derrota o Internacional por 1-0. Os detalhes completos desse jogão, que foi o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil, você acompanha agora no Jornal Sport News. Decisão da Copa do Brasil na Arena da Baixada, Atlético Paranaense 1, gol de Bruno Guimarães, Internacional 0. Vamos às estatísticas: 9 chutes do Atlético, 11 do Inter, 2 chutes a gol do Atlético, 3 do Inter, 63% de posse de bola do Atlético, 37% do Inter, 537 passes trocados pelo Atlético, 319 pelo Inter, 85% na presença de passe do Atlético, 75% do Inter, 18 faltas cometidas pelo Atlético, 6 pelo Inter, 3 cartões amarelos do Atlético, nenhum do Inter, nenhum cartão vermelho, 2 impedimentos colorados e 9 escanteios, 4 do Atlético, 5 da equipe do Internacional. E você vendo novamente a troca de passes entre Nicão e Bruno Guimarães. E Bruno Guimarães fez o gol do Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Cartões amarelos para a equipe do Atlético Paranaense: o 13, Kelvin, o 5, Wellington, e o 11, o camisa de número 11, Nicão, que participou ativamente do gol da equipe do Atlético Paranaense, que bateu o Internacional por 1-0 e tá de parabéns. Eu me preocupo com a certa soberba de alguns jogadores do Internacional, achando que no Beira-Rio, o Beira-Rio joga por si só. Não joga. O Internacional não jogou nada nesse jogo, como é comum para a equipe colorada em jogos eliminatórios. Abdicam de jogar e esperam chegar em casa e fazer milagre. Fizeram isso contra o Palmeiras e agora fazem de novo contra o Atlético Paranaense. Contra o Flamengo fizeram também. Então vale lembrar pequeno ponto que o Guerreiro e os demais esqueceram: o estádio não joga por si só. Quem joga são os 11 jogadores, e nessa partida eles não jogaram nada. E o Beira-Rio não joga por si só. Fizeram com a ilusão de que daria certo contra o Flamengo ficar retrancado totalmente no Maracanã. Levaram 2 e chegaram no Beira-Rio e apenas empataram por 1-1. E agora perderam para o Atlético, não jogaram nada na Arena da Baixada e esperam que o Beira-Rio jogue por si só. Não é o que vai ocorrer. Precisam mudar realmente muito. O Beira-Rio não joga sozinho. O Atlético, é verdade, tem um retrospecto muito ruim fora de casa, fora da Arena da Baixada, em comparação com jogos que joga em casa, com o apoio do seu torcedor. Por sinal, a Arena da Baixada mais uma vez compareceu em peso os torcedores para apoiar o Atlético. Mas vale lembrar que no Maracanã o Atlético empatou por 1-1 com o Flamengo e foi para a semifinal e ganhou nos pênaltis por 3-1, todo mundo lembra. Essa capacidade o Inter não teve. Então o confronto está indefinido, mas o Atlético tem vantagem. E lembrando que não vale gol fora, gol qualificado para critério de desempate na Copa do Brasil. O Atlético está a um pequeno passo de conquistar o título mais importante em âmbito nacional da sua história. Já ganhou a Sul-Americana, agora está perto de ganhar a Copa do Brasil, está a um passo. O Internacional tem de melhorar muito, é verdade que jogar na Arena da Baixada é muito difícil, poderia ter sido mais para o Atlético Paranaense, que teve as melhores oportunidades do jogo, criou mais, apesar do Inter ter dado 11 chutes contra 9 da equipe do Atlético Paranaense. Os chutes do Atlético bem mais perigosos, mais aproveitamento de passes do que a equipe do Internacional, trocando 537 passes a equipe do Atlético Paranaense, toque bom de bola, e aí o gol do Bruno Guimarães. Como o Beira-Rio não joga sozinho, que é importante destacar, a equipe do Internacional está em desvantagem. E no gigante da Beira-Rio, com o apoio de seu torcedor, é claro que ajuda muito, vai precisar segurar o Atlético Paranaense, que vive o melhor momento de sua história. E tem grandes jogadores em seu plantel. E que já mostrou nesse jogo na Arena da Baixada que não é uma equipe a ser desprezada. Portanto, com vantagem de 1-0, eu diria que o Atlético é 51% favorito para o confronto. Copa do Brasil, finalíssima na Arena da Baixada lotada. Furacão 1, Inter 0. Coletivo de Thiago Nunes e Bruno Guimarães, falando após Atlético Paranaense e Internacional 0 no primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil 2019. É uma vantagem considerável, o Atlético joga por 2 resultados no Beira-Rio. E um pouquinho do teu feeling de fazer a alteração. O Tony Anderson, na primeira jogada, já consegue participar da jogada e deixar o companheiro na cara do gol para fazer o gol do Bruno Guimarães. Boa noite. Boa noite, é um prazer poder falar com vocês. Um jogo com os ingredientes de uma final, né? Um jogo emocionalmente tenso, com duas características de jogo né, diferentes, muito marcantes as características das duas equipes, né?
Internacional é um time, né, defensivamente muito forte, fecha muitos espaços. O Atlético é um time que propõe um pouco mais, um contra-ataque do Inter muito rápido. Um jogo de pivô do Guerreiro muito bom, difícil de marcar. Um jogo muito parelho, né? Isso aí, e eu falo isso porque a posse de bola por si só não prova, não se traduz em número de chances. As chances de gol foram muito parecidas, né? E a gente dominou a bola, o espaço durante a maior parte do tempo, mas o Inter teve finalizações, né, tanto quanto um pouquinho mais que a gente, teve chances iguais a gente também para poder fazer seu gol. Então, um jogo muito equilibrado, muito difícil de você jogar, muito estratégico, né? E quando eu falo um jogo tenso, porque é o tipo de jogo que você tem que ter um nível de criatividade em espaço curto muito grande. O Inter fecha e é muito compacto, é difícil você conseguir entrar. E aí onde você faz um jogo muito previsível de passes, né, com um pouco de medo de errar o passe, só o passe certeiro, às vezes fica um pouco lento, e foi o que aconteceu ao primeiro tempo principalmente. A gente foi um pouco lento na circulação de bola, não conseguiu traduzir essa posse toda em muitas finalizações. No segundo tempo melhoramos, aceleramos um pouquinho mais, né, e na presença do Tony, que você mencionou, o Tony é um jogador um pouco mais criativo. Foi bem dentro das características que Odair Guelma analisa Atlético Paranaense, um gol de Bruno Guimarães aos 12 do segundo tempo, Inter 0 na primeira decisão da 31ª Copa do Brasil. jogadores de velocidade, se você agride alto, eles tentam fazer essa construção para tentar usar as costas dessa marcação com jogadores de velocidade. E quando você consegue pressionar um pouquinho mais essa saída, aí tira um pouquinho dessa característica do Atlético, mas eles conseguiram, pelo menos até os 25, 30, essa imposição de posse, mas é uma posse que ela não nos criou muita dificuldade. Ela teve uma situação de uma tabela e um chute de fora da área, mais perigoso do primeiro tempo. Nós tivemos duas situações com o Nico, uma tabela dentro da área, um chute cruzado. Acho que dentro do aspecto geral, o jogo foi para dentro das características que a gente esperava. E claro que na beira do campo ou ali dentro, você conversa situações de movimentos defensivos e ofensivos, mas no final do jogo, eu acho que em termos de situações e de possibilidades, mesmo o Atlético tendo um pouco de posse a mais do que a gente aqui dentro da casa dele, a gente que acho que criou as mesmas situações e chances de gol. Isso mostra que a gente também buscou o gol dentro da nossa característica, dentro da característica que o time tem, que a equipe tem, que ela tem esse potencial. Então a gente tentou jogar dentro daquilo que a gente faz, não de agora, não de ontem, nem de há 2 dias atrás, mas sim de uma característica que a equipe possui. Ponta canhota, Tony Anderson para Marco Ruben, dominou, tocou, Bruno Guimarães, Marco Ruben, Bruno Guimarães invadiu, bateu, gol! Gol!